Uma determinada empresa realiza uma negociação de seus produtos com uma outra e, claro, emite a nota fiscal. Até aí, tudo bem, nada estaria errado se a vendedora contribuinte do ICMS não estivesse com a chamada declaração de inidoneidade fiscal, ou seja, está em situação irregular e não poderia emitir o documento fiscal. Para entender melhor esse sistema e suas implicações, vamos conhecer no Academia de hoje um estudo de Renata Cássia de Santana. Inidoneidade fiscal no âmbito do ICMS. Dissertação apresentada à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo como exigência parcial para obtenção do título de mestre em Direito Tributário. Orientação, professor Paulo de Barros Carvalho. Para participar do programa de hoje, nós convidamos Leonardo Pimentel Bueno, mestre em Direito Tributário Internacional e advogado tributarista, e Bruno de Grazia, advogado tributarista e mestre em Políticas Públicas. Quero aqui agradecê-los pela presença. Muito obrigado, Bruno. Leonardo, muito obrigado pela presença aqui na Academia de hoje, de forma não diferente também. A Renata, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. E nós vamos agora conferir um resumo desse estudo. O estudo trata da inidoneidade da nota fiscal, que é o instrumento que documenta a incidência do ICMS e, ao mesmo tempo, legitima o exercício da não cumulatividade. Aborda ainda a relevância da boa-fé do contribuinte, os critérios para a constatação dessa boa-fé e seus efeitos na declaração de inidoneidade fiscal. Bem, Renata, eu gostaria que você já falasse da metodologia. Pois bem, a metodologia que eu utilizo no estudo, ela tem como base os estudos do professor Lorival Villanova e professor Paulo de Barros Carvalho, com construtivismo lógico-semântico, que tem como objetivo abordar os aspectos estrutural, semântico e pragmático do objeto a ser analisado. Então, por isso, analisam-se aspectos sintático, semântico e pragmático, de modo que eu consiga, com isso, fazer um fechamento, ter um começo, meio e fim do meu trabalho. Foi extremamente importante. Nós vamos agora conferir parte da bibliografia deste trabalho. Curso de Direito Tributário, de Paulo de Barros Carvalho, editora Saraiva. Cursos de Teoria Geral do Direito, Construtivismo Lógico-Semântico, de Aurora Tomazini de Carvalho, editora Noeses. Curso de Direito Constitucional Tributário, de Roque Antônio Carrasa, Malheiros Editores. Bem, Renata, está aí então 3 obras que você destacou para a gente. Eu gostaria que você comentasse cada uma delas. De que forma cada uma contribuiu para a elaboração do seu trabalho? Tá certo. O curso de Direito Tributário do professor Paulo de Barros Carvalho, ele é uma obra, eu não digo que é uma obra básica, mas ele é uma obra base para quem quer estudar com profundidade Direito Tributário. Já a obra da professora Aurora, ela teve a felicidade de trazer para os estudantes de Teoria Geral do Direito os estudos do professor Paulo de Barros na área do Direito Tributário, expandindo com isso os conhecimentos, a lógica com que ele explana muito bem suas lições, para quem não é da área do Direito Tributário. E o curso de Direito Constitucional do professor Roque Carrasa, para quem quer se aprofundar em questões de princípios tributários, é um livro mesmo de cabeceira. Tem que ser lido por qualquer profissional da área do Direito Tributário. A Aurora Tomazini, que você inclusive cita, esteve aqui no programa Academia, trouxe justamente esse estudo para ser debatido aqui com a gente. E por que você resolveu escrever sobre justamente esse tema? Eu resolvi escrever por conta de alguns clientes que me procuravam perguntando se era legítima a atuação do fisco, porque ao menos se tinha ali uma fundamentação legal, clara do que estava acontecendo. Então, chegou ao escritório casos de construtoras que sequer é contribuinte do ICMS, sim do ISS, e que estava sendo responsabilizada pelo pagamento do ICMS e até mesmo falando-se sobre glosa de créditos, que obviamente ela não tem essa tomada de créditos. Casos também de empresas que estão no Simples, que são optantes do Simples e que não teria esse crédito para ser utilizado, e também de destinatários finais, que não tem absolutamente nenhum tipo de interesse em ter esses créditos para serem aproveitados numa operação posterior. Então, com base nessas autuações, né, eu me senti envolvida e vi necessidade mesmo de me aprofundar
e acabou sendo o tema do meu trabalho. Bom, agora vamos falar do trabalho. Bem, o trabalho eu dividi em 6 capítulos. Ele é fruto dos meus estudos de mestrado. Eu inicio com a delimitação do objeto, estabelecendo algumas premissas básicas. Na sequência, no capítulo 2, eu trago as questões que vão da idoneidade fiscal para a inidoneidade fiscal. No terceiro, eu falo sobre os procedimentos para a declaração de inidoneidade. No capítulo 4, eu falo sobre a boa-fé, a relevância da boa-fé. No capítulo 5º, eu falo da glosa dos créditos. Precisa haver uma norma para isso e não simplesmente o fisco atuar com presunções. E, por fim, no último capítulo, eu trago aí orientação jurisprudencial, focada na jurisprudência do STJ, do precedente de Minas Gerais, que recentemente resultou numa súmula, a súmula 509. Dos 6 capítulos que eu mencionei, 4 deles são bastante voltados para a parte prática. Então, o que acontece? No capítulo 2º, quando eu falo da idoneidade à inidoneidade, eu coloco as condições, extraí isso da lei, obviamente, as condições para que se tenha a idoneidade. Quais são essas condições? Primeiro, atentar-se aos dispositivos legais, isso é claro, tem que atentar mesmo. O problema é que, quando fala em atentar, toda a legislação é muito amplo e acaba caindo no problema das portarias, regulamentos, que não têm fundamento de validade. A segunda condição é de estar a empresa que emite a nota fiscal com sua situação regular perante o fisco. E a terceira condição de ter a comprovação do pagamento do imposto. Então, esse capítulo 2º eu trago, deixo bem claro essas condições e critico muitos dos dispositivos, especialmente da portaria número 25 de 2006 do Estado de São Paulo, a portaria CAT, trazendo aqui para vocês alguns dos problemas que eu identifiquei. Por exemplo, hipótese de suspensão preventiva, que já se encontrava prevista em hipótese de nulidade, hipótese em que se considera já suspensa eficácia na presunção de inatividade do estabelecimento para o qual foi concedida a inscrição. No caso de inatividade presumida, em vez de se oferecer prazo para a defesa, as portarias oferecem prazo para regularização, já pressupondo um erro. Retrocedendo hoje, o que acontece? Os administradores ou sócios, eles respondem diretamente pela infração, dispensada por ação de suas responsabilidades. Antigamente era possível você apresentar a defesa para os casos de simulação, falsidade, enfim, mas agora essa possibilidade não tem. Já autua, a pessoa já é colocada no polo passivo, já responde por processo criminal, como se estivesse fraudando mesmo. Então, são alguns dos problemas que eu identifiquei, tem muitos outros no livro, que não dá tempo aqui, mas é isso que eu quis trazer mais, de focar no capítulo 2º, esses problemas todos na identificação do enquadramento da situação fiscal da empresa e a origem, porque o que acontece? No estado de São Paulo, para vocês terem uma ideia, só no mês de janeiro desse ano, mais de 100 mil empresários tiveram suas inscrições estaduais suspensas ou cassadas por conta desse tipo de problemas. Então, é muito mais lá atrás a coisa, não é de agora, não é tão simples assim de se resolver. Tem que investigar caso a caso. Então, nós falamos aqui dos problemas que tem nos regulamentos, portarias, para você passar da idoneidade para a inidoneidade. Temos também os procedimentos para você chegar à declaração de inidoneidade, que tem uma série de problemas também nas portarias. E, por fim, entramos na boa-fé, até por conta aí do julgamento recente do STJ, que virou súmula 509, e que muitos julgadores não consideravam importante e que agora estão revendo seus posicionamentos para aceitar a boa-fé, inclusive tornar uma regra o fato de a pessoa conseguir demonstrar a efetividade da operação e, com isso, ser declarada, suas notas serem declaradas idôneas e poder, então, a pessoa que com ela operou tomar esses créditos. Então, isso é uma tendência, é o que está acontecendo hoje em dia com a súmula 509. Então, a boa-fé, que não era tão importante assim, hoje acaba sendo o principal foco aqui, que foi muito bem elucidado pelo STJ, mas tem muitos outros pontos ainda para serem discutidos. Não acaba aí na súmula do STJ, não. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta com a Academia já na fase de debates. Até já.
Estamos de volta com a Academia e vamos debater a partir de agora a dissertação da mestre em Direito Tributário Renata Cássia de Santana. O trabalho Inidoneidade Fiscal no âmbito do ICMS foi apresentado à banca examinadora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso debate, vamos conferir algumas teses e dissertações que você também pode ter acesso. Aumentos de capitais nas sociedades anônimas. Autor Mauro Rodrigues Penteado, Núria Fabres Editora. A regulamentação internacional dos transgênicos, contradições e perspectivas, de Maria Cristina Ferraz Alves, Biblioteca Digital da USP. A boa-fé no regime jurídico de direito administrativo, de Túlio Caminhoto Nassa, Biblioteca Digital CAPES. Bom, junto a essas obras aí que eu citei que você pode ter acesso, você também pode ter acesso justamente ao trabalho que nós estamos debatendo hoje aqui no Academia, que é Inidoneidade Fiscal no âmbito do ICMS, o trabalho da Renata, que hoje nós estamos falando sobre ele. O título é o mesmo do trabalho, Renata? Sim. Manteve a mesma? Mantive. Teve alguma atualização? Não, apenas revisão de legislação e jurisprudência, mas só. Tá certo. Bom, vou pedir aqui ao Bruno para dar início ao nosso debate. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço, IMAC, professora Renata, doutor Leonardo. É um prazer muito grande poder participar desse programa, especialmente discutindo uma obra que tem uma relevância e uma atualidade muito grande. E eu fiquei muito impressionado realmente como ele parte do teórico e vai para o prático com uma fluidez, uma naturalidade muito grande. E eu acho muito importante o trabalho que foi feito de construção de significados. Então, essa questão que o livro trata de construir o significado do que é idoneidade, do que é inidoneidade, do que é boa-fé. Então, essa construção de significados é o que vai nos permitir entender, compreender os desdobramentos práticos dessa legislação. E por ser realmente um assunto, um tema de interesse inequívoco e por ser realmente um tema bastante atual, eu achei que realmente a forma como foi abordado é impecável. E nós sabemos que no estado que nós vivemos, no estado, não no Brasil, mas no mundo como um todo, a principal forma de financiamento do estado é a arrecadação tributária. E nós temos vários mecanismos para que essa arrecadação ela ocorra. Nós podemos ter ampliação da base de contribuintes, nós podemos ter mecanismos mais efetivos de arrecadação e nós podemos apertar os contribuintes, nós podemos trabalhar melhor essa questão da arrecadação, tornar a arrecadação mais eficiente. E, sem dúvida nenhuma, o intuito inicial talvez realmente tivesse sido de tornar essa arrecadação mais ineficiente, conceder mecanismos para o fisco para que ele pudesse cumprir a sua tarefa com mais efetividade. E nós vemos que isso está sendo judicializado. O que nós vemos é que, no final das contas, essa eficiência ela está sendo atrapalhada pelo atropelo que o fisco dá aos direitos e garantias fundamentais dos contribuintes. Então, professora Renata, eu gostaria de fazer uma pergunta. Esses mecanismos, essa posição do fisco de apertar, essa posição do fisco de incrementar os seus mecanismos de fiscalização, realmente cumpre o seu papel de conferir mais eficiência à arrecadação ou acaba sendo um tiro no pé, acaba judicializando essas questões e tornando a arrecadação mais ineficaz? Eu acho que em termos arrecadatórios melhora essa praticidade do fisco. Tanto que, para você ter uma ideia, no estado de São Paulo, no ano passado, houve arrecadação de 137 bilhões de reais, 90% com ICMS. Então, por conta desses problemas que nós vimos aqui, a arrecadação ela se incrementa a cada ano. Agora, você me pergunta se é um tiro no pé ao mesmo tempo? Sim. A partir do momento que você judicializa, que você tumultua o judiciário com esse tipo de questão que poderia ter se resolvido lá atrás, você traz também um aspecto bastante negativo para o nosso sistema jurídico. Professor Leonardo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é uma honra participar do programa.
Não é só a jabuticaba que torna o Brasil um país singular. A presunção de má-fé do contribuinte também nos coloca numa situação muito peculiar. Nós caminhamos na contramão do que se faz nos países desenvolvidos e também por esse motivo essa obra é muito bem-vinda. É um trabalho belíssimo que permite uma discussão bem atual que consiste na relação fisco-contribuinte. Em países desenvolvidos, cito aqui como exemplo a Espanha, a Holanda, é permitido ao contribuinte que discuta antes de realizar determinadas operações societárias os reflexos fiscais daquelas alterações, antes mesmo que se avance na operação. Isso evita situações excessivas por parte do fisco e permite também uma melhoria na arrecadação. Então, o que me parece é que nós chegamos em um momento em que a positivação de direitos apenas não basta, é preciso ir um pouco além, é preciso questionar se não é um momento de uma reforma cultural, né? Que se necessita de uma reforma tributária, não há dúvidas, inclusive os próprios representantes do fisco têm essa mesma conclusão, mas eu acho que a discussão é um pouco mais profunda do que isso. E essa obra, sem dúvida alguma, contribui para esse pensamento, é um passo muito importante nessa evolução das relações fisco e contribuinte. E agora, tratando um pouco da obra em si, tem uma pergunta para a professora Renata, que é a seguinte: vamos admitir a hipótese do contribuinte que tenha ciência com antecedência da irregularidade fiscal do emissor da nota fiscal, mas que não tenha havido necessariamente uma situação de fraude, dolo ou coação, e que também se tenha realizado de fato a transação, né, a realização de compra e venda. Você entende que mesmo assim, mesmo com a ciência do contribuinte, nessa circunstância, o seu direito ao aproveitamento do crédito estaria protegido? Depende muito da fiscalização, do que for ali, o que constar no auto de infração. Obviamente que se o contribuinte se cercar de todos os cuidados, fizer a pesquisa no Sintegra para ver a situação daquele contribuinte, se está regular ou não perante o fisco estadual, verificar na junta comercial correspondente se as alterações estão todas ali atualizadas, verificar se aquele contribuinte está realmente instalado naquela localidade, verificar se ele realmente tem as certidões de Receita Federal, do Estado e do município, cercar das necessidades mais básicas que todo contribuinte tem que se cercar. Nesse caso, aparecendo depois uma fiscalização e dizendo que ele está em um possível conluio, ele vai ter como se defender disso. Mas na eventualidade de ele estar realmente em conluio com esse contribuinte e for verificado isso, for comprovado, certamente ele vai responder, inclusive criminalmente, com o encerramento de suas atividades também. Renato, o Bruno citou a questão da boa-fé. Essa boa-fé, ela é relevante? E aí, mais ainda, quais os critérios, então? A boa-fé é sim relevante. Como eu disse, há pouco tempo acreditava-se que não, que a boa-fé ela é objetiva, a infração é objetiva, a responsabilidade é objetiva, não tem que se discutir a questão da boa-fé. Só que o que foi acontecendo na prática? Foi acontecendo que os contribuintes realmente tinham todas as comprovações e aí depois de algum tempo depois, anos depois, veio a fiscalização dizendo o seguinte: olha, você não se cercou de todos os cuidados, então, portanto, eu vou lavrar o auto de infração e cobrar o ICMS de você, ou glosar os créditos, ou te responsabilizar criminalmente por isso. Só que, muitas vezes, o contribuinte ele tem prova dessa regularidade, que ele fez toda a pesquisa em junta comercial, Sintegra, Receita Federal, que estava tudo certo, imprimiu todas as telas. Então, esse que se cercou de todos os cuidados, ele vai se aproveitar da boa-fé, que a boa-fé, mais do que norma, a boa-fé é um princípio, que inclusive está por trás da segurança jurídica e de todo o nosso Estado democrático de direito. Então, de fato, se o contribuinte tiver como provar, a boa-fé está ali assegurada, né? A responsabilidade ela não pode ser absoluta, ela tem que ser presumida.
tem que permitir aí algumas, ser um pouco mais elástica, porque até mesmo na administração pública você não tem essa responsabilidade tão forte assim a ponto de você não poder responsabilizar o agente público, quanto mais no direito tributário. Então, acho que tem que haver essas temperanças. E, felizmente, a STJ trouxe com a súmula os critérios que são prova de verificação da regularidade perante Sintegra, perante cadastro da Secretaria da Fazenda, prova da operação em si, nota fiscal, escrituração em livros e prova do pagamento. Havendo a presença desses elementos, está comprovada a boa-fé. Bruno. Eu acho interessante realmente essa questão da boa-fé, da comprovação da boa-fé. Nós tivemos um caso muito interessante aqui no Distrito Federal, onde havia uma mercadoria, ela foi apreendida pelo Estado, porque foi declarado inidôneo o documento fiscal, porque havia a identificação equivocada do endereço do destinatário, pura e simplesmente por uma indicação equivocada do endereço do destinatário. Até que ponto esses vícios formais, eles realmente devem servir para configurar a inidoneidade, professora? Na verdade, o que o fisco faz, ele acaba repassando a responsabilidade que é dele, acaba passando a gestão pública para o contribuinte. Esse é um dos grandes problemas que nós temos hoje em dia. Então, não basta, muitas vezes, o contribuinte se cercar desses cuidados que eu falei, mas ele tem que até ir lá, tirar foto. Eu já tive caso assim no escritório, que o fisco falou, mas você não cercou de todos os cuidados, você não foi até lá tirar foto. Mas como se uma empresa está em São Paulo e a outra está em Goiás? Não tem como. É antiproducente, contraproducente. A professora Renata foi muito feliz quando ela afirmou no seu trabalho que a boa-fé é um princípio. E eu concordo plenamente com essa afirmação. E também concordo com a grande dificuldade que existe hoje em relação ao Instituto da Boa-Fé, porque não há uma regulamentação muito objetiva acerca do Instituto. O que há é um tratamento em legislações esparsas e o que se aproxima mais de um cenário coerente é o Código de Processo Civil. Então, minha pergunta para a professora Renata não seria um momento de aproveitar as discussões relacionadas ao Código de Defesa do Contribuinte para, de repente, normatizar um conceito de boa-fé? Ou a professora acredita que isso não é possível e que é um conceito extremamente complexo e que, se normatizar, dificulta ainda mais a vida do contribuinte? Eu acho que, se normatizar, vai acabar dificultando um pouco mais. Porque a boa-fé, como é um princípio, ela pode ser extraída de outros códigos, não necessariamente do Código Tributário. Não existe, então, um regulamento específico, então não tenho como aferir boa-fé. Tem sim. Porque no Código Civil nós temos, os contratos devem se reger pela boa-fé, lá está dito. Há também a possibilidade de comerciante que verifica erros nos seus livros de poder retificar, ou seja, está dando um aval para a boa-fé. Então, eu acredito que tem mecanismos, sim, que não são necessários maiores ajustes. A jurisprudência está a favor do contribuinte nesse sentido. Então, eu acredito que tentar regulamentar isso talvez traga mais problemas. Eu acho que nós já temos padrões de comportamento suficientes para se aferir à boa-fé. Bem, quero aqui agradecê-los mais uma vez pela presença e também, muito obrigado, Renata, também pelos esclarecimentos e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Olha, lembro que você pode participar do Academia, nosso endereço é academia@stf.jus.br. Por meio deste endereço, você envia aí o seu trabalho, a sua tese ou a sua dissertação para que a gente possa debater aqui no programa, que também pode ser visto pela internet, www.tvjustiça.jus.br. Obrigado e até o próximo encontro.